que tem isso? A presença de um ser estimula. A cura do outro. Depende da. Na transdução? Claro, Foi do outro. Ok? Bom, a ideia aqui é nós nos aproximarmos mais do comportamento da natureza na sua evolução. Como é que a natureza evolui? Seja através da estrutura atômica, biológica ou mesmo da humana. Ela não evolui por indução e dedução. A cura pela presença. A cura pela presença são dois sistemas, dois humanos, ou uma folha, uma árvore. A cura pela presença, ela está sempre imaginando a presença de dois organismos, dois sistemas. A natureza, ela evolui pela transdução, não é pela indução e dedução. Porque, sabe por quê? Porque não pode induzir ou deduzir erros. Mohan vai nos falar isso. Nós somos os únicos que erramos. Então a gente tem que deixar de julgar. O que é o julgamento? É uma dedução. E no sentido contrário, uma indução. Eu falei em algum momento do lado baixinho, assim, que a cultura da paz, ela acaba sendo imposta. Porque muitas vezes não tem um trabalho, a gente está falando de educação e tal, mas tem que ter um trabalho, a gente conversou um pouco disso, de cura pessoal, assim, Claro. sabe? Para a pessoa compreender aquilo, mesmo se reconhecer, né, na paz, porque não... Às vezes ela tem raiva da paz, ela tem ódio da paz. Tipo, ela vê as pessoas calmas e ela tem raiva daquilo. Não, e nós temos exemplos, muitos exemplos de paz imposta. A primeira grande paz imposta foi a romana, que era a paz dos cemitérios. Eles matavam todo mundo e tal, os líderes virava pacífico quando aceitava digamos, a ordem romana. E deixava. A paz dos Incas é muito interessante. A pacificação dos lobos do Rio de Janeiro também. Quem? Pacificação dos lobos do Rio de Janeiro também. Dos lobos. Mas a construção da paz, ela passa por uma desconstrução do indivíduo social também, porque nós somos indivíduos construídos socialmente. Toda essa carga que a gente traz é uma imposição de uma educação que tinha propósito. Sim. Nós aqui, a gente tem algumas palavrinhas que a gente não usa, não quer dizer que a gente desvalorize, né? Por exemplo, a gente não usa a palavra desconstrução, entendeu? Porque do ponto de vista biológico, não tem como tu desconstruir uma araucária, não tem como tu desconstruir, entende? Então a gente entende que a gente precisa usar mais palavras, algumas, e outras a gente vai deixando, né? Então, a ideia da paz, a paz, ela não pode ser imposta, porque essa é a paz do cemitério, ela tem que ser construída. Agora, para construir isso, a paz em cada um, nós não precisamos dizer, cara, tu tem que se desconstruir, entendeu? Não, vamos construir. Na medida que tu vai caminhando, aquelas palavras que você não vai usando mais, vão ficando lá, deixa lá. Nós temos muitos neurônios, nós temos 98% dos neurônios que a gente não usa. Então não precisa a gente desconstruir. Deixa lá. Por quê? Porque a gente perde tempo para desconstruir e depois para construir, entendeu? É aí que eu... Quem já fez uma reforma em casa sabe do que eu estou falando. Nossa. O tempo que tu leva a desconstruir para fazer uma casa Compensa fazer. é sem dúvida. É aí que eu penso na transdução, assim, ela não vem, a sustentabilidade não vem para bater do colapso, né? Ela encosta aqui e vai fazer o caminho dela. Nós já vamos ver a partir da semana que vem por que a gente não se preocupa em desconstruir. Né? Porque a sustentabilidade também não está, a gente tem que se reencantar para... Nós não precisamos desconstruir aqui. A gente não precisa ter essa energia. Né? Porque isso é amor, né? O amor é que constrói. Não tem como tu desconstruir uma pessoa. Né? Aliás, eu trabalho com uma
investigação que os americanos financiaram no Canadá, que foi para desconstruir cérebros na McGill, na grande universidade de McGill. E isso ficou claramente registrado, né? As pessoas que foram desconstruídas psicológica e quimicamente na Guerra Fria. Então A gente está rindo aqui da cura gay, Feliciano. Desconstruir. Gente, vamos fechar isso aqui então. A questão da tradução negativa. Bom, a ideia dessa relação, né? Essa relação da razão, da cultura da paz, da prática amorosa, da razão substantiva, eu pergunto se isso aqui que nós não falamos ainda. Você está bem? Você está aí? Cadê o menino? Eu quero pôr uma música pra gente. Tá. 5 minutos. No final, né? Tá. Então, esse é o fluxo. Eu queria só pedir licença para me despedir, que eu estou em uma palestra até contratada já. Tá bom. Ô Ian, só aproveitando, a gente vai mandar um convite aí, eu acertei com o Frei, para que vocês, na medida dos seus interesses, quiserem participar dessa... Não, É uma imersão, é um retiro. Um retiro cristão franciscano, onde nós vamos trabalhar um pouquinho a pedagogia franciscana, de reconhecimento do outro, de amor, o amor ao próximo, em São Francisco, parte do reconhecimento da legitimidade do outro. Olha que coisa bonita. Tchau. Vai ser agora em maio o nome aqui. Ok, então está claro isso. Essa ideia aqui para vocês, né, ficarem mais íntimos da coisa. Então tá. Bom, amigos, agora nós temos os outros dois temas, a prática amorosa e a razão substantiva. Eu acho que hoje a gente meio que se perdeu aí, mas a gente não tem mais tempo para fazer isso. 9, 15, não funciona. Será que a gente não pode ficar até 15 das 6? Daí dá para você dar uma palavrinha dos dois. Não só falar um pouquinho sobre cada um dos Beleza. Agora a proposta vai ser sempre trabalhar os três, agora vai ser mais temas, né? Vai ser campos, vão ser não, três. essa é só na pedagogia do casamento. Porque eu quero cair a ficha, mas eu já vou dizer, das 9 pedagogias, só tem uma que é a que vai ser aplicada. Que é do casamento. Então, a pedagogia do casamento é o sul todo. É para lá que tem que ir todas as pedagogias. Certo? E aí ela não trabalha com tema agregador freiriano. Não, ela tem o seu, só que é diferente um pouquinho. A gente sai da ideia freiriana, do construtivismo freiriano, de eixos temáticos, essa coisa, e vai para a Vygotsky. Tem uma perspectiva mais cognitiva, de zona de desenvolvimento. Então, a pedagogia do encantamento é mais Vygotsky, do ponto de vista da episteme da coisa, do que freiriano. É claro que é freiriano também, entende? Mas para você ter mais consciência de que tu tem que pegar uma pessoa como eu te encontrei. Então você tinha um conhecimento. E eu queria que chegasse a um outro conhecimento. Você chegou. Tá certo? Você não sabe, mas eu sabia. Tá? Então essa é a nossa responsabilidade. E aí você tem que ir levando a pessoa. Né? Levando, tem que ir conduzindo o processo pedagogicamente. Então eu quero que vocês tenham claro isso. Vocês têm que saber conduzir o processo com uma pessoa, cuidando, protegendo, amando, né? E essa pessoa vai evoluindo, é ela que evolui, claro que vai evoluir junto com ela. Então, a esse processo, o Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento aproximativo. Ela está se aproximando. É aproximar, mas o que quer dizer que está se aproximando de algo que o condutor já viveu. Ele já foi lá, que é o futuro. Ele já conhece. A visão vygotskiana da educação é que a educação é o melhor caminho para se ir até o futuro.
com a educação você consegue chegar no futuro, né? E aí volta, entende? Aí tu vai indo, aí tu te aproxima do futuro. E é mais seguro fazer isso junto com outra pessoa do que sozinho. Bem? Professor, e como é que vai ficar os outros temas, dois temas aqui? Pois então, não vai ficar esse problema aqui da gente falar muito. Não vai ter um espaço para a gente. Não vai ter. Professor, será que não seria legal se a gente conseguisse dividir cada pedagogia em 2 aulas? Para dar tempo, reorganizar lá os dias? Isso é não está previsto isso. Não dá para a gente falar rapidinho agora da... Dá, são 9h15, a gente tem mais 15 minutos. Dá para a gente repartir aqui em 5 minutos cada um, para daí nos últimos 5 minutos. Bom, quando a ideia da cultura da paz está colocada, com início na pessoa, na família, na sociedade, eu pergunto para vocês, como é que a prática da indiferença, da pedagogia do colapso, que não reconhece a legitimidade nem das pessoas, nem da natureza, como é que isso é trabalhado por uma pedagogia da sustentabilidade? Quando eu falo assim, uma pedagogia da sustentabilidade, eu estou falando de uma trilha, de uma marca, de um caminho. Pedagogia é caminho, a pessoa está caminhando. Então imagina uma nação sustentável, um município sustentável, né? Aí vai passando os dias. Então, como é que tu veria a prática das pessoas? Então essa é a ideia, que na pedagogia da sustentabilidade a prática seria amorosa. Então vamos ver o que diz a prática aí. Lê aí, João. A prática da sustentabilidade, a pedagogia da sustentabilidade possui uma prática amorosa. O que quer dizer isso? Na medida em que ela se realiza, vai deixando um caminho de paz entre os humanos e de valorização da relação de pertinência individual e coletiva com a natureza. Essa prática amorosa resulta do reconhecimento da legitimidade do outro, pessoas e natureza, num processo histórico de convivência, autonomia, acoplamento e coerências. Este caminho é possível pela existência de uma biologia do amor, no humano, que o determina tanto enquanto indivíduo como de forma coletiva, ou seja, como ser humano e como humanidade. Vou só dar uma paradinha aí, ok? Como ser humano e como humanidade. Eu digo para vocês, eu hoje já tenho uma sensibilidade para reconhecer as sociedades que deixam uma prática amorosa, que são as sociedades originais. Então eu convivendo lá, visitando os navarros, tu vê que os caras têm uma violência menor. Existe um respeito pelo aquele deserto, tu não enxerga nada e eles enxergam tudo. Aí tu chega aqui no Brasil, tu vai numa comunidade guarani, ou tu enxerga isso. Tu enxerga que existe essa biologia do amor e existe esse humano e essa humanidade. Então, a experiência da prática amorosa, ela existe. Nós temos que aprender mais com ela. Certo? Continua, João. A prática amorosa é o tema agregador crucial da pedagogia da sustentabilidade, em torno do qual os outros dois temas formam os contextos doadores de sentido. A cultura da paz doa o sentido emocional e ético, e a razão substantiva doa o sentido racional e estratégico da sustentabilidade. Dá um pontinho aí, né? Então a prática amorosa, Lívia, ela é o eixo, ela é o axial da pedagogia, da sustentabilidade. E os outros dois, a cultura da paz e a razão substantiva, elas dão sentido à prática amorosa. Nós precisamos ter uma razão substantiva para trabalhar as questões racionais da vida, economia, política, tudo. E nós precisamos ter uma cultura da paz para trabalhar a parte íntima, né, da vida. Okay? Ambos garantem a presença permanente do futuro como uma característica imanente e transcendente da estética amorosa da sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, ao preservar os bens comuns, ela está mostrando o futuro. Coisa que a pedagogia do colapso não faz, ela degrada o futuro.
essa ideia de vocês entenderem qual é o tema crucial dos 3 temas agregadores, João, é fundamental para você se colocar bem habilitado, certo? Tu quer trabalhar com os teus alunos, tu tem que saber que cada pedagogia tem 3 temas agregadores, mas tem um que é o axial, isso aqui é o eixo, certo? E que os outros 2 dão sentido para ele. Então aí tu tem a estrutura pedagógica para trabalhar. Lívia, dá uma O eixo, ele é geralmente a prática, a ação. Aí volta aquele esquema freudiano, texto com contexto, certo? Porque é essa dialógica entre texto e contexto, tu consegue do texto, do contexto, tirar o sentido do texto. Então, por exemplo, prática amorosa, de repente prática amorosa pode ser uma coisa íntima de um casal. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma prática amorosa que adquire sentido a partir da cultura da paz, a partir da razão substantiva, certo? Pode ser isso aqui também, né? Claro, isso aqui é uma prática amorosa, tá? Todo mundo Porque o sabe. contexto hoje da escola Não é isso? É. Não é isso? Tem uma estética. É o rastro que está deixando, é a trilha. Então você senta na escola, vamos sentar assim. Opa, já começou a fazer a diferença. Agora a gente pode ter uma roda dessa para planejar um ato de violência. Entende? Percebe? A relação do sentido. Tem a ética e a estética. Exatamente. E controla isso é a prática da amorosa ou... A dialógica é que controla. A dialógica entre texto e contexto que controla a coisa, senão a gente pode estar reunindo para pensar um mal. Professor, só para recuperar a minha memória, que eu sei que o senhor já falou no primeiro módulo, mas qual que é a diferença mesmo da dialética e dialógica? A dialética é o diálogo de opiniões, de éticas. De éticas. A minha ética é da bondade, a outra é a ética da maldade, não sei, é o diálogo de éticas. Que são contraditórias, né? Que são contraditórias. Que são contraditórias. Podem ser contraditórias e podem não se resolver. E aí, no caso da dialética, você precisa eliminar as 2 éticas para surgir uma terceira. Isso é Hegel, enfim, Aristóteles e depois Marx. Mas a dialógica é diferente, é o diálogo de 2 lógicas. Então tu tem a lógica do átomo, no interior do átomo, e a lógica da célula, é diferente. 2 lógicas diferentes. E tu não precisa eliminar nenhuma delas. Claro. E elas não são antagônicas. Elas são diferentes. Não são antagônicas. Claro. Como é que uma célula vai ser antagônica ao átomo? Não. Né? Elas vivem em harmonia. Elas convivem. Elas convivem. E delas surge uma terceira coisa que é nós aqui falando, entendeu? Que não tem nada a ver com átomos e biologia. Mas somos biologia, exato. Mas nós estamos aqui falando umas coisas que não foi. Ué, não é? Não estamos falando umas coisas estranhas? Coisa doida. Pois é. E nós somos biologia. E somos átomos. Então isso é dialógica. Certo? Na dialógica, você não precisa estar eliminando nada. Não é isso. Ok? A prática amorosa. O par complementar da amorosidade entre as pessoas e com a natureza. Não, peraí. Vamos mudar. Lívia, pode ler aí o segundo parágrafo. O par complementar da amorosidade. O par complementar da amorosidade entre as pessoas e com a natureza é o núcleo virtuoso da inter-retroalimentação, das sintonias e sinergias amplificadoras da sustentabilidade. Tá, só dá uma paradinha aí. Tem muitas palavras aqui que com o tempo a gente precisava engordar, entende? A sintonia é um fenômeno mais espiritual, certo? Então, é quando nós somos onda, então a gente se vê, se enxerga, a gente sente que nós temos uma sintonia, certo? Agora, a sinergia já é um fenômeno mais de ergue, mais de trabalho. Quando a gente se decide
agendarmos junto e trabalhar junto. Então a minha sintonia, que é uma onda, vai se acoplar à tua. Certo? E quando essa sinergia acontece, o resultado é 4 vezes maior do que quando 1 mais 1 não é 2. Mais um é 4. 1 mais 1 é 4. Então é isso que acontece quando a gente trabalha. A amorosidade, ela faz muito mais do que tudo. A prática da amor. Por isso é que a gente precisa ter um fundamento energético para ser otimista. Tá? A sustentabilidade é possível, porque a hora que tu acopla pessoas amorosas, elas fazem 2 vezes mais. Sintonia também não é isso aí. A sintonia? Ela existe na sinergia. A sintonia é quando tu reconhece que existe uma sintonia. A sinergia é quando tu decide trabalhar junto. Que tem que ter sintonia. Claro, evidente. Quando 2 pessoas são afins, quando 2 pessoas são afins e elas se reconhecem, elas sabem que não precisam estar se explicando. Porque o fenômeno fundamental da sintonia e da sinergia é o fato de você não precisar se explicar. E aí, pronto, significa que você está, você se encontra e começa a trabalhar. Aí... Sim. Então, o par entre pessoas e natureza é um núcleo virtuoso, se interretroalimenta de sintonias e sinergias amplificadoras da sustentabilidade. É isso aí. A amorosidade, enquanto fenômeno biológico e cognitivo, é resultante de uma emoção primária, o amor, geneticamente determinada, e de uma convivência que tem como lógica o reconhecimento da legitimidade do outro, pessoas e natureza, no processo de convivência, diversificação e coevolução. Enquanto fenômeno social, a amorosidade é a presença de uma consciência, de uma experiência, de uma virtude, de uma moral, de uma norma, de uma conduta, de uma educação, de uma cultura, de uma racionalidade justificadora da indignação frente às injustiças e à degradação do mundo. Em termos pedagógicos, a amorosidade é a expressão maior de uma aprendizagem responsável e comprometida com a evolução humanista e humanizadora da sociedade. A prática amorosa entre as pessoas e com a natureza constrói uma cultura social, política e econômica de irredutibilidade das pessoas e dos bens comuns enquanto sujeitos ontológicos, dotados de historicidade, substantividade, subjetividades e futuridades. Então aqui tem uns adjetivos meio grandes que vocês precisaram trabalhar um pouquinho. Por exemplo, tudo isso é para falar esse palavrão aqui da filosofia, que é a ontologia. O que é uma coisa ontológica? Vem de ontos, que é ser, é a lógica, o estudo da natureza do ser. Então, primeiro, uma coisa ontológica é uma coisa que tem história. Então, tu reconhecer que uma araucária tem uma história, cara, legal. Que o caranguejo tem história, entendeu? Segundo, a substantividade. Então, substantividade, lembrando de Morin, é aquilo que é substantivo, ele não adjetiva, ele é. Certo? Então, ele precisa ser reconhecido. E subjetividade. Bom, a subjetividade é mais complexa, porque quer dizer que aquela coisa que tem história, que é substantiva, tem preferências, tem um ser, tem subjetividades. Então, uma araucária, ela tem subjetividades, porque ela identifica uma relação, mais que identifica, ela constrói uma relação. Através dos fungos, através das raízes, ela constrói uma relação com algumas e não com outras. Então, a subjetividade é isso. É você entender que cada substantivo tem um sujeito, que é subjetivo. Cada substantividade é ou possui uma subjetividade. Subjetividade, Cláudio, significa eu acho, já está bom. Eu penso, eu gosto, eu escolho. Acabou. Certo? Nós somos pessoas absolutamente subjetivas.
Ou o teu cabelo é assim, agora por que tu usa o teu cabelo assim? Ah, porque eu não gosto, acabou. É a tua subjetividade como sujeito. Entende? Nós reconhecemos a subjetividade, nos ajuda a reconhecer que, pô, que tu é um humano, não é um verme, tu ter esse cabelo assim, entendeu? E finalmente a futuridade, que é a parte mais difícil de você compreender. Que cada um de nós, seja bebê, seja ancião, carrega o futuro dentro de si. Essa ideia de que tu carrega o futuro dentro de si é a parte mais complexa da amorosidade. A amorosidade tem que ser hábil para reconhecer a futuridade de uma floresta, de uma cidade, de uma pessoa. Nós vivemos absolutamente distante dessa ideia de futuridade. É claro que as crianças são um exemplo maior, né? Mas tu te emocionar com uma criança é o primeiro passo para tu adquirir essa consciência da futuridade. Eu confesso para vocês que depois que tive netos, me ajudou muito isso. E acho que você se casa não é para ter filhos. Você já tem um filho, né? E tu tens teus pais, né? Ah, tá certo. Eles estão agora, pô, finalmente, meu filho atingiu essa questão da futuridade, né? A gente tem mais consciência, os avós têm mais consciência do que os pais, de que o neto é a corporificação do futuro. É fantástico isso. Ok. Deu? A terceira pessoa aqui pode ser você, que não deu nada hoje, não falou a tua voz aí, que já vai fazer tua música. Então, A presença do futuro é a transcendência da dialógica, da prática amorosa entre as pessoas e com a natureza. E a grande aprendizagem da sustentabilidade. Então a presença do futuro é a grande aprendizagem da sustentabilidade. Quando construímos um argumento pedagógico de irredutibilidade das pessoas, sejam crianças, jovens, adultos e idosos, estamos nos afirmando na futuridade de cada uma delas. Uma futuridade da integridade, liberdade e dignidade. Da mesma forma, com respeito à natureza e aos bens comuns de uma sociedade e da humanidade, a começar pela paz, saúde, segurança, educação, cidades, florestas, águas, solos, montanhas, aquíferos, lagos, mares, oceanos, flora e fauna. Colapso nos ensina que o tudo é comum a todos. A sustentabilidade nos ensina que o presente é que é comum a todos. Somos todos contemporâneos. O que nos distingue é a visão de futuro que cada um constrói e carrega consigo em sua vida. Aqui nós estamos falando dessa diferença que tem da visão de futuro do colapso e do presente, né? O colapso mostrou que ele é o futuro de todos, aquela sociedade que colapsava. O futuro é comum. Essa ideia de que o nosso futuro é comum não é bem assim. Essa ideia de que o nosso futuro é comum é muito colapsista. O que é comum a todos é o presente. E é aqui que a gente pode fazer a diferença de entender qual é o futuro que a gente quer. O que eu convido vocês a pensar na questão da pedagogia da sustentabilidade é que vocês tenham cuidado pedagógico ao usar a palavra futuro. Certo? Porque, via de regra, o uso da palavra futuro se dá de forma ideológica, para enganar. Para enganar. Porque as ideologias, elas são visões de futuro, né? E elas enganam a gente. Então, a ideia de que o nosso futuro é comum está nos enganando, desde 87, E a gente continua. Por isso que eu militei um pouco, como tu falou lá, em trabalhar a sociedade, a economia, os socialistas. Essa ideia está nos enganando.
A gente acha que vai ecologizar a economia. Não existe isso. A gente acha que a sociedade vai ficar valorizadora do meio ambiente. Entende? Então essa é uma ideia que a gente está investindo.